Boa noite a todos. Antes da gente iniciar essa gravação, a gente fez algumas considerações, mas é importante, então, a gente ter essa parte da aula gravada, onde a gente inicia o assunto a respeito do Seis Sigma. A respeito do Seis Sigma, eu estou relatando para vocês que eu tive a primeira vez o contato a respeito do Seis Sigma, né, quando eu estava na graduação, né, e se falava muito a respeito do nome de Jack Welch, né? Jack Welch foi o presidente da General Electric, né? E ele teve uma atuação muito forte e ele conseguiu resultados realmente muito bacanas, muito importantes dentro da General Electric. E não só ele tinha bons resultados, ou teve bons resultados, como houve uma série de publicações de livros dele. Então, quando eu estava na graduação, minha mãe, que fez 2 MBAs na época, né, e que minha mãe é engenheira civil, mas sempre trabalhou em gestão, ela tinha comprado um livro do Jack Welch, ela falou, eu comprei esse livro, muito bom, pega para tu ler, né, para tu leres. E então, né, li o livro dele, contam da trajetória e tudo mais, bem legal, bem interessante, era assim, o livro da época, né, assim como a gente tem outros livros e tudo mais, e o que o Jack Welch fez, e que tem a ver a ideia dos 6 sigmas, mas eu quero que vocês compreendam qual que era a situação e o que aconteceu. A gente está falando, né, dos anos 90 para os anos 2000, né, onde você tem um processo de globalização. Nesse processo de globalização, as empresas elas tiveram que repensar os seus negócios. E o Jack Welch, presidente da General Electric, né, da GE, ele fez a seguinte análise, né, que não compensaria ele ficar em alguns setores, né, e tem essa parte também, que não compensaria ele estar em setores, né, onde ele não fosse líder, né, e existe alguns setores, porque a General Electric é gigantesca, né, enorme, né, na época existia uma série de produtos e divisões. Eu, em outro momento, comentei com vocês que é o seguinte, né, e eu tive a oportunidade de observar, e se vocês talvez forem na casa da avó de vocês, ou de uma vovozinha, alguma coisa assim, vocês vão observar o seguinte, né? Por exemplo, a General Electric tinha aquela lâmpada normal, antiga, né? Lâmpada. A General Electric tinha aparelho de telefone. Eu já tive um aparelho da General Electric, né? Telefones de fio em casa, né? Telefone fixo, né? E a General Electric tinha liquidificador, espremedor de laranja, uma série de itens. O que acontece? O que acontece é o seguinte, estou falando dos anos 90 porque teve todo um processo de globalização, e isso fez com que o Jack Welch falasse o seguinte, olha, vamos priorizar o que a gente consiga ter uma vantagem competitiva, o que a gente consiga ter um valor agregado. Então, uma série de linhas de produtos e divisões, a General Electric fez uma análise e identificou o seguinte, por exemplo, né, quando a gente está falando de um liquidificador, um espremedor de laranja, vocês me desculpem, eu estou defasado com termos de valores, né, mas um liquidificador, antigamente já era outro valor, mas como a gente perdeu o poder de compra, um liquidificador por R$100 e poucos a pessoa compra, né? O top ainda, né? Tipo, alguma coisa assim. Um espremedor de laranja, eu me lembro que era tipo uns 50, R$60. É que nem, por exemplo, sanduicheira. Sanduicheira é aquela que você compra fazer sanduíche, né? O cara tira nos pontos do cartão, né? Ou com 50 pila compra, né? Ninguém... Claro, depende da necessidade de cada um. O cara às vezes pode comprar uma melhor que seja para uma lanchonete, mas se não, o cara compra o mais barato. A General Electric, ela ainda entendeu o seguinte, que não adiantaria ela competir com o produto para, tipo assim, competir com a China com produtos mais baratos, né? O resultado a gente viu de empresas que tentaram competir em relação com os produtos e não consegue, né? Várias empresas, então, elas tomaram diversas decisões ali de não trabalhar com o produto básico que ela não consegue competir. Realmente o preço é muito mais barato, né? Então, se você não tem uma barreira, existe um processo de globalização, você não consegue. Então, o que a General Electric fez? Ela se decidiu o seguinte, eu vou ficar na que eu sou líder, ou até segunda posição, mas ali onde eu tenho a possibilidade. E daí a gente vê o quê, né? A General Electric trabalhando muito na questão, né, da produção da energia eólica, né? Então, com aquelas hélices gigantescas e toda a questão, né, da produção da energia eólica.
a questão de produtos, né, para, tipo, tem uma parte da GE que é a questão médica, né, medical, não sei o quê, que é para atuar justamente na área médica. É onde você consegue, né, por exemplo, assim, aquela empresa lá da China que está fazendo liquidificador, ela não consegue ir para a área médica. E por que a General Electric, que tem tecnologia, que tem toda uma equipe, vai estar trabalhando naquele produto ali com baixo valor agregado? Né? Até pensando naquilo que a gente foi conversando antes da gravação a respeito de atuação profissional, beleza? O que ela fez, então? Ela saiu de alguns mercados que não interessavam e ela foi para outra e botou toda a força dela e desenvolvimento nisso. Jack Welch também falava muito a respeito do Seis Sigma, que é justamente que a gente vai abordar, depois vai continuar, né, com a apresentação que eu tenho aqui, depois do intervalo. Mas a ideia é o quê, né? De você não tolerar erros e você, né, não digo não tolerar, mas tipo assim, você aprimorar os processos para que você tenha um número muito pequeno ou praticamente, a ideia é quase que zero defeitos, que nem a gente viu ali, Crosby, né? Então, assim, você melhorar ao máximo a respeito disso. E é lá que, então, eu escutei pela primeira vez, no material do Jack Welch, a respeito do Seis Sigma, tá? Na época eu não tive na graduação. Beleza, feitas essas considerações a respeito da onde que eu tive conhecimento, e que eu, né, comentei antes da gente começar a gravar, o que eu comentei, né? Na nossa disciplina de gestão da qualidade, eu trabalhei todo o material que eu tive na graduação com vocês. Eu trabalhei o que eu tive no meu mestrado, que era a questão do modelo Kano e modelo QFD. O Seis Sigma eu não tive nem no mestrado e nem na graduação. E como a gente vai sempre pesquisando, né, é questão da gente estar sempre se aprimorando e sempre aprendendo sobre o assunto. Eu pesquisando sobre o assunto, achei uma entrevista muito bacana de um profissional da Unicamp. E ele é um profissional da área, e ele começou a tratar a respeito do Seis Sigma. Eu achei muito interessante, porque ele falou assim, olha, o que é o Seis Sigma, a gente vai falar depois, mas ele falou assim que o Seis Sigma era justamente, né, uma forma de você utilizar a estatística, né, e aprimorar os processos, não a estatística de uma forma boa, mas justamente você aprimorar os trabalhos e com o uso intenso, né, de processos, de cálculos estatísticos, né, e utilizando tudo aquilo que Deming e outros autores disseram, e ele disse assim, ó, esse professor, né, da Unicamp, ele falou assim, olha, o que acontece é o seguinte, a Compaq, ela queria utilizar o Seis Sigma no Brasil, a Compaq do Brasil, e que eles foram pesquisar, os professores da Unicamp foram então pesquisar para adotar isso no Brasil. Isso ele está falando final dos anos 99, né? Final dos anos 90, 99 para os anos 2000, né? E eles foram pesquisar quem é que tinha a questão, né, de treinamentos a respeito de Seis Sigma nos Estados Unidos. Eles descobriram então que existia só uma empresa lá fora, que era quem fazia, e que era justamente quem tinha feito quem fez o treinamento, que justamente tinha implantado na Compaq lá nos Estados Unidos. E eles acharam interessante, e daí ele falou, vamos verificar qual que é o valor e tudo mais. O treinamento para capacitação do Seis Sigma, ele conta, né? Esse é o vídeo que eu até tinha comentado. Ele conta que a capacitação custou, né, ele participou, $40 mil. A capacitação de 4 semanas, sem considerar diária, sem considerar custos, né, hospedagem, viagem, tudo mais, custava $40 mil por pessoa para fazer essa capacitação. Aí ele, professor da Unicamp, disse assim, que ele já tinha lido a respeito, né, e que ele sabia que ia tratar a respeito de métodos estatísticos e tal. Como ele era um profissional da área da estatística, ele disse assim, olha, eu acho que não vou ter muito o que aprender, né? Acho assim, ele disse assim, que está com uma certa arrogância, né? E ele disse que realmente, assim, foi algo muito bom, fantástico e tudo mais, realmente surpreendeu ele. Esse é o vídeo dele, e o Seis Sigma vai trabalhar muito a questão, né, dos black belts, green belts, como se fosse aquelas... No Japão a gente tem muito, né, do judô, do karatê e tudo mais, das faixas, né, dos profissionais com as faixas. E como ele começou o vídeo falando assim, olha, eu realmente
pensei que talvez pudesse ser uma modinha, né? E ele relata, que eu falei que eu gostei da entrevista, porque ele chega no começo e ele comenta um negócio que eu verifico assim que acontece bastante, né? Que às vezes você cria modas e nas próprias palavras dele, às vezes você tipo mexe um pouco e traz um novo produto que na verdade é o mesmo, só que numa outra embalagem, numa outra roupagem, né? E daí você vende treinamento, você vende curso, imagina pagar $40.000, né? Mas ele disse que realmente compensou. Nisso eu tenho um vídeo, né? Eu tenho não, o YouTube tem um vídeo disponibilizado sobre a apresentação dele. Eu acabei tendo uma expectativa gigantesca ali a respeito da apresentação e talvez seria um vídeo de 1 hora ali que ele fala o que ele teve e o que aconteceu. Ele conta o seguinte, aí é importante comentar. Ele conta que isso era, né, início dos anos 2000 e que eles quiseram trazer os direitos autorais do livro para o Brasil. Só que daí eles iam lançar uma edição nova. Então, o que aconteceu? Na hora deles comprarem os direitos autorais para eles trazerem essa tradução do livro lá do Seis Sigma para o Brasil, como ia ter a segunda edição, eles esperaram a segunda edição e daí eles lançaram essa edição, né, em português em 2008. Então, o que acontece? É por isso também que a gente escuta tanto que, né, se às vezes você quer estar à frente ou liderando e tudo mais, é importante às vezes você ver o que está acontecendo lá fora, né? Por quê? Porque vocês viram, por exemplo, se vocês virem, por exemplo, né? Claro, eu já tinha lido na época da graduação, mas eu não tive nem no mestrado nem nada, e daí até chegar no Brasil, olha quanto tempo, né? Dos anos 90 e pouco até chegar a 2008. Tá? Daí chegar no Brasil e daí ele relata a respeito do Seis Sigma. Talvez esse seja o vídeo que a gente use, né, um vídeo de 1 hora do YouTube para daí a gente fazer algumas considerações, tá? Eu quis fazer essa apresentação de onde é que vem o Seis Sigma, o que é e tudo mais, para que daí a gente trate a respeito dele. A gente vai fazer daqui a pouco o nosso intervalo. E o que é o Seis Sigma, né? O Seis Sigma, a minha concepção, é uma ferramenta que você pode utilizar para aprimorar o seu processo, né? Seja ali o desenvolvimento de um novo produto, seja o seu processo, um processo repetitivo que você tem, uma forma de trabalhar e aprimorar. Ao longo das nossas aulas, a gente foi trabalhando com diversas ferramentas. Eu tenho trazido ferramentas para vocês, das mais variadas, e tentar mostrar o quê? Todo um leque de ferramentas possíveis. A decisão pela escolha da ferramenta vai depender de vocês, né? Então, assim, modelo Kano, QFD, hoje a gente vai abordar a respeito do Seis Sigma, né? Vai depender da realidade do seu negócio. Qual que é a minha atribuição e meu papel, né? Meu papel é justamente o quê? Mostrar, né, várias possibilidades. Por quê? Como é que eu entendo? Nós, administradores, né, nós temos uma noção, ou toda a faculdade, ela é pautada na resolução de problemas, né? Então, assim, ou busca de soluções, né? Não, professor, não é resolução de problemas, é buscar soluções, ou beleza, a nomenclatura, né? Mas é assim, ó, o treinamento que a gente vai tendo na faculdade, além de desenvolver, né, o pensamento crítico, ou junto com o desenvolvimento do pensamento crítico, é pautado no quê, né? É pautado em como estruturar todo um processo organizacional, né, para obtenção de resultados. Então, o que a gente vai ver depois do intervalo, né? Quais foram os resultados que as indústrias tiveram e por que o Seis Sigma, né, teve um crescimento bacana. Aí, depois do intervalo, a gente vai ver, também até quero trocar uma ideia com vocês, né, a respeito se houve repercussão, se existe, como é que funciona nas empresas de vocês também, tá bom? Vou parar a nossa gravação aqui para a gente fazer nosso intervalo, vou ficar à disposição para mais algumas perguntas e depois a gente retorna, tá bom? Obrigado, pessoal.